Porque a gente já começa falando de um assunto sério que arrastou-se no final de semana, né? Eu só vou dizer uma coisa, que olha, existiu toda uma mobilização em torno dessa polêmica, né? Porque a gente sabe que história familiar sempre chama a atenção, né, das pessoas. E nessa família, que é a família da Larissa Manoela, a coisa já não estava bem há muito tempo. Menina. E aí, agora, ela decidiu contar tudo numa reportagem que deu o que falar, né, dona Rai? Dona Mica do céu, não fala de outra coisa a não ser sobre o assunto que a Larissa Manoela se pronunciou a primeira vez. E a atriz, é claro, deu detalhes sobre essa confusão. O emaranhado rodava ali na internet ao longo das semanas que a gente vinha fofocando. Cada dia que passava era uma descoberta, era um assunto diferente, justamente por conta dessa situação. Dona Mica, é briga entre Larissa Manoela e os pais. Infelizmente, essa verdade veio toda à tona justamente no domingo do Dia dos Pais, viu? Durante essa reportagem, aí lá na emissora do Plim Plim, o que aconteceu? Ela foi contando como estava essa relação com os pais, né? E quando foi que isso tudo começou, e mostrou também alguns documentos, áudios, mensagens ali no telefone, né? Que, no caso, de acordo com ela, provavam que ela realmente não tinha acesso, né, ao patrimônio que ela construiu ao longo dos anos, desde que ela começou na vida artística, pequenininha ainda. Ela disse que, inclusive, não sabia nem o que estava sendo pago, o que ela ganhava durante todos esses anos, né? Vixe, vamos ver um pedacinho, então? Solta, Larissa, aí. Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Eu só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira que nunca me era apresentada? Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Quer me chamar de mercenário? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Eu recebi uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Tem uma parte só do que ela falou, porque ela falou muito. Tem dinheiro? E a Larissa buscou ali um escritório de advocacia, pediu os contratos sociais, né, que ela tinha, porque ali ela conta que ela tinha pelo menos 3 empresas, né? Babado. Ela e os pais, das quais ela era sócia e os pais também. E a partir disso, ela afirma que o pai e a mãe, né, tinham cotas ali inicialmente iguais, para ela eram iguais, né, de 33%, mas na verdade com o tempo ela descobriu que a parte dela não era de 33%, de que tinha apenas 2% dessa cota e os pais 98%, gente. E aí, a partir dessa descoberta, ela foi mostrando essa insatisfação com a forma como os pais ali administravam o dinheiro dela e com a parte que lhe cabia, que ela acreditava que deveria ser diferente, lógico, já que o dinheiro era dela e ela queria entender mais como funcionava, né? Depois dela procurar saber mais sobre os bens dela, ela mostra, assim, uma parte em que a mãe dela, a Silvana, diz: olha, vou ser bem sincera com você, eu nunca quis nada teu, nada, eu vou te falar uma coisa pra você, eu vou ser só um título de mãe. Quando eu falar mãe pra você, só vai ter um título de mãe. É isso, licença. Ou seja, isso daí mostra o quanto eles já não estavam se entendendo, né? E o quanto isso do financeiro já estava, assim, mais do que atrelado com o pessoal e foi gerando uma situação insustentável. Um desconforto, né, gente? A grande confusão nessa família. Afinal de contas, lá atrás, os pais falaram que abriram mão de tudo o que eles faziam nas suas profissões
e aquela coisa toda. E agora, o reflexo dessa grande confusão vem à mídia, principalmente num telejornal ali, num programa, né, dominical da emissora, onde justamente trouxe a versão da Larissa Manoela. E é claro, gente, tem um punho com certeza comercial, é um assunto muito delicado, um punho comercial muito grande por detrás disso. Afinal de contas, a Larissa Manoela ali é uma das atrizes ali protagonistas de grandes novelas, de grandes sucessos da emissora, e que com certeza a puxada ali deles para que resolvesse essa situação e a imagem da artista não permanecesse ali tão suja nos tabloides de fofocas ali arrastando daquela forma, com certeza prejudicaria muito mais a situação da Larissa, né? Bom, acho que antes da bomba estourar, eles decidiram implodir, né? Estourar dentro ali do casulo, com a proteção da própria emissora. E aí foi isso que aconteceu, foi uma longa reportagem onde a Larissa conta também ali que tentou um acordo com os pais, que eles concordaram com a divisão meio a meio da empresa, né? Mas desde que eles ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos, tá? Aí ela disse que foi uma proposta que ela não aceitou, que ela achou que estava realmente muito injusto, e de acordo com ela, que a gente está falando sempre de acordo com ela, né? Porque foi o que ela falou. Ela estava cansada dessa confusão toda e decidiu abrir mão do patrimônio que ela diz estimado em 18 milhões de reais e que teria deixado tudo para os pais, né? A atriz tirou ali os pais da administração, da empresa individual, isso tudo ela conta lá na reportagem. E começou a renegociar os contratos atrelados, né, a ela, e principalmente aquela empresa lá na qual ela só tinha 2% para concentrar todos os rendimentos numa única firma, né? Ela está tentando juntar tudo de uma forma só, tá? E gerir a carreira dela a partir dessa união, que seria essa união de todas as 3 empresas, digamos assim, para concentrar tudo só numa empresa. Bom, ela falou bastante, falou a respeito da relação também com os pais, e os pais dela se pronunciaram, ou pelo menos a reportagem mostrou ali um pronunciamento através de uma nota, né? Que era justamente da defesa do Gilberto e da Silvana, os pais da Larissa Manoela. Nessa nota que você está vendo, inclusive aí no vídeo, é muito grande, né, esse documento, mas afirma ali que a Larissa falta com a verdade, quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa. Eles afirmam também que não é verdade que a Larissa não tinha acesso a dinheiro, porque lá no momento da reportagem, ela diz que tinha, ela mostra até um áudio que ela mandou para o pai pedindo dinheiro, que ela está na praia, precisa de dinheiro para comprar ali um milho e comprar não me lembro qual era outra coisa, eu só lembro que era bem um milho, para comprar ali alguma coisa para comer na praia, né? E eles dizem na nota o seguinte, que a Larissa sempre teve e utilizou cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Bom, a gente vê que isso daí é uma coisa que vai demorar a acabar, uma situação que ainda, né, deve ser esclarecida também na justiça. Os pais disseram também lá na frente, na nota, de que eles não estão se negando a se pronunciar a respeito, porque isso ocorre na justiça já, e eles receberam uma intimação para poder falar sobre aquele assunto. Eles dizem que estão dentro do prazo ainda e que ainda tem algum tempo até apresentar a defesa deles, né? Bom, diante dessa situação aí, muitos famosos se pronunciaram nas redes sociais dando apoio à atriz, e alguns até relataram, né, que já viveram algo parecido com os pais. Algumas pessoas até brincaram falando assim, que agora vai ter a lei esqueci o nome, como era o personagem que ela fazia, criança? Maria Joaquina. Que era a Lei Maria Joaquina, que é uma brincadeira, mas que realmente, de repente, pode se criar uma brecha assim para regularizar casos em que as crianças, né, muito jovens, começam na vida artística e aí ganham muito dinheiro, né? E esse dinheiro é administrado por alguém, no caso, um responsável, na maior parte das vezes, os pais, né? Então, tem muitos casos em que isso acontece e a pessoa, depois que fica adulta, ou se entende e concorda ou discorda completamente. A gente vê o caso do Neymar também com o pai dele. A gente tem vários casos aí no meio artístico. Bom, o noivo
da Larissa Manoela, que também já esteve como pivô de toda essa briga aí. Inclusive disseram que ela teria vendido um carro para ele, o carro valia milhões e vendeu muito abaixo do preço do mercado para que ele pudesse revender e ficar com a diferença. Rolou tudo isso, né? Bom, o noivo era da Silvana, viu, gente? O noivo, que é o André Luiz, né, publicou aí diversos textos em apoio à atriz ainda na noite de ontem, né? Vamos dar uma olhadinha? Tem aí. E aí eu vou pedir para jogar aqui na minha tela grande, por favor. Pra gente falar, tá aqui também, ó. Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem sexo frágil, ele coloca ali entre aspas, né? Principalmente tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada, e aí sim ele segue, né? E livre como deve ser e sempre será a Larissa. Aí ele diz, sobre mim, quis deixar por último de propósito para não falarem muito, né? Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio para tudo que a minha mulher decidir fazer e continuarei dando força para absolutamente tudo. Aí ele diz ali que vai ser sempre a rede de apoio dela e termina com te amo e tenho muito orgulho da mulher que você é. É uma situação, gente, que divide opiniões, né? Principalmente na internet foi onde iniciou tudo isso. A história que roda é que a Silvana, mãe da Larissa, havia vendido um carro para esse rapaz, que é o atual companheiro da Larissa Manoela, um carro luxuoso. E aí eu fico pensando, para uma confusão começar, basta isso daqui, porque o negócio já está inflamado ali. Então a situação talvez ali se deixou ficar mais complicada justamente quando aconteceu o problema com esse veículo, né? Que ele não foi lá, não pagou, aquela coisa toda, não cumpriu com os acordos que eles tinham ali juntos, fechado. E aí, gente, a situação foi só ladeira abaixo e principalmente ser ali revelada detalhes no programa dominical da emissora, que foi o que aconteceu, que era a reportagem mais esperada na noite de ontem, né? Bom, só lembrando para você de casa que a Larissa Manoela é filha única, né? E tá realmente aí de relações cortadas com os pais e hoje vive e convive muito mais com o noivo, que é esse que você tá vendo aí na foto. Bom, depois de toda a repercussão que teve a reportagem da Larissa, né? Toda essa repercussão inteira, né, onde ela se pronunciou pela primeira vez de uma forma muito clara, longa e detalhada, a Jojo todinho resolveu desabafar para falar sobre a relação que ela tem com a mãe biológica dela. Olá! Já Gente pensou? do céu, o negócio começou a cavar tanta história que outros famosos resolveram fazer altas revelações na internet. E foi o caso da Jojo todinho. Olha lá, tem aí imagens da Jojo e ela diz que quer distância, dona Mica. Vamos lá entender essa história. Verdade, olha, numa série de vídeos compartilhados, ela fala sobre a história dela, né? E explica os motivos de não ter contato com a mãe. Vamos ver? Bora lá. Vou falar uma coisa pra vocês. A mãe da Larissa Manoela tá pronta, boa pra dar a mão pra minha mãe. Entendeu? Que ela dizia que nunca me pediu nada. Você acredita que ela diz isso? Que nunca me pediu nada, mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui. Os comprovantes, tudo direitinho. Eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância. Tadinha, mas ela vai se levantar, vai se recuperar. Ela vai sim. Aí eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas e a sua mãe? Minha mãe é quem me criou, minha avó, entendeu? Minha tia, minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$120 de pensão e ela falava, na época, né, que ela era do mundo, falava que isso pra ela era esmola e ela ia beber, e ela bebia isso de cerveja. Mas as pessoas não sabem, mas gostam de julgar. Deixa pra eles, deixa mesmo. Vai conquistar tudo. Tudo. É muito triste. É muito triste. Eu vou falar um negócio pra vocês, Deus me perdoe. Mas eu queria muito que minha mãe tivesse ido e meu pai tivesse ficado. Porque meu pai nunca faltou uma apresentação. Até meus 10 anos eu tive um pai. Não tenho o que reclamar. Só tenho coisas boas pra dizer dele. Entendeu? Quero distância. É por isso que eu entrei no processo para fazer retirada do nome dela
da minha certidão, porque para mim é indiferente, graças a Deus. Coloca o Iraí Fumaça, porque o negócio pegou fogo na internet e despertou ali, foi ranço de outros artistas, né, dona É como um gatilho, né? Quando você tem histórias mal resolvidas, assim, uma história como essa, de uma famosa, que coloca aí essa situação para todo mundo ouvir e fala abertamente sobre isso, acaba despertando e incentivando que outras pessoas que também têm esse tipo de problema venham e tragam à tona toda essa situação, né? Aí a Jojo Todinho dizendo, né, que a mãe da Larissa Manoela estava bom de dar as mãos para a mãe dela. Eita. Ou seja, que ela está dizendo que é tudo meio parecido, que agiram dessa forma. A Jojo ainda falou aí, como você viu, que ela está com um processo para tirar o nome da mãe da certidão de nascimento. Dona Mica do céu, de uma história que se descobre outras histórias. É verdade. E muita gente veio ali na internet para falar a respeito disso depois aí que a Larissa Manoela falou disso e aí se relembrou muitos casos aí também. Lembrando que ontem, né, era Dia dos Pais. Então tem muita gente também que tem aquela dificuldade também, enfrenta com os pais. Aí veio tudo à tona, gente. Aí parece que foi só o que precisava para o finalzinho de domingo, né? Todo mundo expor ali situações que são um pouco complicadas. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.